Isso me avisa ali se está funcionando. Muito bem, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Sempre fica eu chamo aqui a faixa de Gaza. Ninguém fica aqui, né, nesse lugar. Mas hoje já está um pouquinho mais para frente, né? Porque senão eles encostam lá no fundo, se tivesse mais espaço, é mais para o fundo ainda. Então, mas fique à vontade, tá? Eu só pontuo porque sempre fica um espaço aqui na frente. Quem está vindo pela primeira vez nessa nossa palestra? Olha, quanta gente. Tu já tinha... Eu estou escondidinho ali. Quem já pela segunda, terceira vez? 10ª vez? Tá. Essa palestra faz parte de uma série de palestras que nós fazemos durante o ano, que são palestras beneficentes, que nós fazemos com arrecadação de alimentos, ou brinquedos, ou agasalhos, dependendo da época do ano. Tá? Buscamos aí, de alguma forma, contribuir para os projetos, geralmente para os projetos sociais do Gabinete da Primeira-Dama de Porto Alegre. Tem alguns outros projetos que a gente destina, então buscamos contribuir aí de alguma forma para pessoas que têm menos possibilidades do que a gente. Para quem não me conhece, meu nome é Fabiano, eu fui psicólogo. Uma vez eu falei que eu fui psicólogo, tem que dar a Marta. Eu fui psicólogo, tomei uma chamada, não foi da Marta, foi da Mônica. Como assim foi psicólogo? Tu é psicólogo? Então tá. Então não posso dizer que eu fui psicólogo. Tá? Eu sou psicólogo, não atuante, assim, classicamente, mas conhecimento, e isso a gente não apaga e utiliza no dia a dia. Sou um advogado, não praticante. Meu número de ordem é 48817, tá? Ele está ativo ainda, inclusive sou sócio do escritório, o qual eu não trabalho, mas eu estou lá ainda no quadro social do escritório. Eu fiz um MBA em Economia e Direito, morei fora, morei na Alemanha, estudei na Ludwig Maximilian Universität. E não trabalho com nenhuma dessas coisas que eu falei para vocês, nada. Nenhuma dessas é o ponto central ou dos meus estudos ou do meu trabalho. Eu acabei escolhendo ser professor. Num país como o nosso, que valoriza um monte os professores, né? Tem que ter missão, né, Martinha, para ser professor, né? Mas, enfim, por acreditar que as mudanças do mundo, se são possíveis através da educação, de repente da revolução, mas eu sou mais da educação, mudanças fundamentais, acabei optando por um caminho que me realizasse mais e que eu pudesse, mais do que ser advogado, contribuir para um mundo melhor. Acho que com direito, com psicologia é muito possível, mas me identifiquei muito mais com o caminho da educação que qualquer outro desses caminhos. Então, lá pelas tantas, fui descobrir que isso é o que me movia, isso que eu queria fazer, porque isso me fazia feliz, eu queria compartilhar com as pessoas essa caminhada. Então não tenho nenhuma pretensão aqui de trazer verdades absolutas, até porque não acredito em verdades absolutas, mas trazer provocações. Se vocês saírem daqui em algum momento até um pouco, talvez incomodados com alguma coisa que eu disser, eu vou ter cumprido a minha missão, porque eu vou ter provocado vocês de alguma forma. Espero que vocês não saiam muito incomodados. Mas se vocês se sentirem provocados, melhor dizendo, para pensar nas coisas que eu vou dizer, para mim já serviu. O tema felicidade vem antes do sucesso entrou na minha vida, e por consequência na vida dos meus alunos, há uns 3, 4 anos atrás, quando eu me deparei com uma revista da HBR, a Harvard Business Review. Saiu uma matéria sobre a ciência da felicidade. E essa revista, acho que a Tanara comprou e ficou na minha mesa, assim. Achei o título meio... isso aí tá com cara de autoajuda, não vou ler. E ficou em cima da minha mesa. 1, 2, 3 meses.
essa mesa, esse troço não é diferente do mundo virtual, né? Que só deleta o e-mail, né? Aquela da minha mesa ali, até que tá, vou ler isso aqui. E aí abriu-se um mundo para mim que não é de psicologia pop, porque eu fiquei com medo que a ciência da felicidade fosse psicologia pop dos anos 80, que apareceu aquele monte de livro de autoajuda, né, de faça você mesmo, né, poder da atração, sabe? Não que muito do que está naqueles livros de psicologia pop não seja verdade. Até porque o senso comum muitas vezes é muito verdadeiro, mais do que a gente imagina. Mas eu ficava um pouco incomodado, daí eu trabalho com método Rose, aula de yoga, daí as pessoas já te acham que tu é um cara estranho e que anda de sandália franciscana e com bata laranja ou branca. Daí vou eu aqui estudar autoajuda. Aí eu já misturar, eu sabia que tu era zen, eu sabia que tu era alternativa. Então, esses, não que não seja verdadeiro, até não seja bom, mas eu não podia reforçar aquele arquétipo que eu já estava ali como uma espada de Damocles no meu pescoço para me matar, que posso ser agitado, trabalhar 18 horas por dia e dar uma conversa acalorada, alguém me olha assim e diz, nossa, como tu é calmo, né? Calmo o quê, criatura? Que calmo? De onde é que tu tirou que eu sou calmo? Eu fico nervoso quando me chamam de que eu sou calmo. Não, eu faço karatê, faço jiu-jitsu, eu gosto da vida agitada e o cara acha que eu sou calmo. É uma coisa errada, né? Por quê? Porque a gente tem ideias formadas e sacramentadas sobre tudo. E tudo que a gente acha das coisas está errado. Quer ver? Karatê. Eu queria fazer karatê porque eu muito fã do Bruce Lee, imagina, isso em 1900 e antigamente, 80 e pouco, 86, por aí. Eu comecei em 88. E eu não comecei em 86 porque foi na época, aí que eu vou falar da história, alguns de vocês vão entregar a idade, outros não vão nem saber do que eu estou falando. Foi na época do Alex Thomas, da Gangue da Matriz. Uns não têm nem ideia do que eu estou falando. Uma gangue. Que, por infelicidade, espancaram o menino na Praça da Matriz e ficou conhecido como uma gangue de karatê. E a minha mãe ficou apavorada. Não pode entrar, isso é coisa de marginal. Mãe, não é, mas eu enchi tanto saco que ela achou uma academia bem recomendada e tal, e deixou. Desde 1988 eu pratico karatê. E esse preconceito, então, o que ela achava que era o karatê e o que eu achava não tinha nada a ver com aquela realidade. Eu descobri um outro mundo que não era da minha imaginação, que não era do filme do Bruce Lee, do Operação Dragão, ou do Karate Kid, que era aquilo que eu queria fazer, e o da Gaivota, aquela história. Se você não assistiu o filme, não esse novo, com o Jack Chang, tem que assistir o filme, é um clássico de relação mestre-discípulo, um filme com o Daniel San. Tem que assistir o Karate Kid. Filme cult hoje. E lá pelas tantas, o jiu-jitsu apareceu. E eu, esse jiu-jitsu é coisa de marginal. Só pode ser, claro, não vai gostar de quem bate em ti, né? E os karatecas só apanhavam de quem fazia o jiu-jitsu. Não vai gostar de quem te bate, né? Eu odiava todos, nunca, não apanhei, mas os karatecas, em qualquer coisa, eu apanhava pra quem fazia. Isso é coisa de mal, os caras botavam uma camiseta Armlock e saíam pra rua pra brigar. Um guri educado, até demais, assim, um guri fino, educado, o Antônio, não tá aí o Antônio, lutou o europeu de jiu-jitsu, era pra estar aí hoje. Engenheiro, nossa, mas esse guri é campeão de jiu-jitsu. Não é nem um cavaleiro, parece uma lady, tão educado. Se eu devo estar, meu preconceito, eu estou errado aqui. Se ele veio, passei a patrociná-lo, disse, então me ensina um pouco disso que tu faz para eu poder aprender um pouco, te ajudar melhor. Daí comecei a fazer, faz 8 anos que eu treino jiu-jitsu, nunca mais parei de treinar. Porque o meu preconceito não me permite. A ideia que eu tinha sobre aquilo não me permitia eu ter novas experiências.
que isso tem a ver com felicidade, né? Mesmo que eu saiba do mundo à volta, de qualquer um de vocês, isso só vai determinar, no médio e no longo prazo, 10% da nossa felicidade. Os outros 90% são relacionados a como o nosso cérebro interpreta a realidade. E cada vez mais se sabe disso, mesmo a genética, depois dos 20, ela influencia muito menos do que a gente imagina. Vários estudos muito interessantes com genes idênticos mostraram o ADN, o DNA mudou muito e havia diferenças muito significativas de um para o outro, em função das escolhas. Não adianta dizer, simplesmente mudar um fator. Alimentação. Um se alimentar bem, outro só comer no McDonald's, vai haver mudanças significativas no metabolismo, de como a gente processa, como a gente interpreta o mundo, inclusive. Então, a felicidade, e a ciência, que chama Cor, junto com professores de PhDs de Harvard, começaram a estudar, eles descobriram. Quem é que estudou estatística? Eu estudei estatística. Foi a minha pior cadeira da faculdade de psicologia, lá com o Brasílio. Olha, 4 créditos. Se eu fugir, eu não faço direito, eu nunca fiz nada das cadeiras exatas, porque eu não gosto disso, professor, pelo amor de Deus, eu vou contratar alguém para fazer isso aí, eu nunca vou fazer. Eu não vou fazer. Eu passei ali, foi a pior nota de toda a faculdade, foi a cadeira de estatística. A parte teórica eu achava interessante, mas tinha que fazer conta, aquilo era um inferno. Aí, só que o que acontece em estatística? Que eu guardei que é interessante. Quando tu faz uma pesquisa de estatística é assim, tá? Então, na média, o brasileiro come meio frango por semana. Tem um que come inteiro e tem outro que está passando fome. Mas estatística, ela funciona para média, para entender algumas coisas. Eu não estou achando valor, mas tem algumas coisas que elas não são precisas. E uma delas é quando tem um ponto fora da curva. O que tu faz em estatística quando tem um ponto fora da curva? Tu tira o ponto fora da curva porque ele está atrapalhando o teu resultado. Tira, isso aqui não me serve. E aí, esses professores resolveram olhar para esse ponto fora da curva. E descobriram que aqueles alunos de Harvard fora da curva eram os que tinham melhores notas, os que saíram da faculdade ganhavam mais dinheiro, que eram mais felizes, e eles não eram analisados porque eles estavam fora daquela curva. E aí, quando está fora da curva, tu tira e tu analisa. Então, por uma anomalia na curva estatística, eles começaram a olhar para a felicidade e começar a estudar desde quantidade de dopamina, de serotonina, de testosterona, como que hormonalmente, uma pessoa que está muito feliz, quais são os hormônios que estão funcionando, enfim, e começaram a estudar. E eles começaram a estudar tudo. Desde o impacto do teu sorriso, mesmo que o teu sorriso seja falso. Como é que o sorriso amarelo, ele impacta e aumenta a dopamina do teu corpo. A gente fala para sorrir na aula, nem sempre é fácil. Se você fingir um sorriso durante 5 minutos, o seu corpo vai entender e vai ler e vai gerar química positiva. Não sou eu que estou dizendo isso. Não é bem assim. Bom, eu confio nas fontes que eu tenho de Harvard, de Yale, enfim. Pode ser que eles estejam me mentindo, mas optei por acreditar nisso. Então, nós temos uma programação, tá? Uma equação. Uma equação tem uma igualdade, e a felicidade está normalmente depois da igualdade. Então, tem que trabalhar muito para ter sucesso, para ir ser feliz. Isso é uma pegadinha complicado. Então, isso a gente finge, mas eu não sou assim. Eu vou fingir que eu acredito. Então, eu vou ser feliz quando eu comprar o meu Mercedes, cravejado de diamantes,
conversível. Aí eu vou ser feliz. Quando eu passar na USP, em primeiro lugar, aí eu vou ser feliz. Quando eu tiver o meu casamento digno de princesas e de reis, aí eu vou ser feliz. Quando eu subir no Monte Everest e tirar uma foto para mandar para postar no Facebook, aí eu vou ser feliz. O que importa hoje não é fazer, né? É postar o que eu fiz. E isso é o mais importante. E tem uma coisa interessante do compartilhar, depois eu vou falar sobre isso, não é de todo ruim. Tá? Quando eu bater todas as minhas metas, na verdade, eu bater uma, e não pode ser fora, tem que ser todas elas. Aí eu vou ser feliz. Tá? Então, aquilo ali eu peguei alguns clichês, obviamente, que dizem que aquilo é sinônimo de sucesso. Sucesso na vida afetiva, no casamento, nas metas, vestibular, faculdade. Mas será que o sucesso traz felicidade? Eu trouxe um gráfico da renda nos últimos... E esse é um gráfico mundial de renda, assim, que vem subindo. Então, nós estamos com mais dinheiro, não é de inflação, correção, nós estamos com mais poder de compra. Todo mundo, de regra, o mundo está com mais poder para comprar. A tecnologia melhorou um pouco. Tá? Ah, mas o Fusca, tá, tudo bem. Melhorou. Eu prefiro o Fusca, tá bom. Nós estamos, de regra, mais saudáveis, pelo menos com mais acesso a medicamento, a medicina, conhecimento relativo à melhora de saúde. Uns 200 anos. Na Revolução Francesa, em 43, era velho. E tu tinha 1,50 m. E era bucha de canhão, né? Lá na frente. É isso. Tá? Então, os indicadores mostram que nós estamos melhores. Pegadinha, né? Não, segundo a Organização Mundial de Saúde, um dos maus do século, o estresse como doença, a depressão é um dos maus, que vem repetitiva, quase como uma endemia. Então, depois eu trago um dado, há 50 anos atrás, a média de início de estados depressivos, você tem ideia? Quanto é Pergunta ruim, né? Que idade que é normal ficar deprimido? Ou a partir de que idade isso seria normal, aceitável? 50 anos atrás, na média, com 39 anos e meio. Estou me adiantando no conteúdo, depois eu trago certinho. E hoje? Quanto? Quem dá mais ou menos? 15. 14,5. Na média. Então, se isso é a média, você imagina que idade, professor, criança deprimida? 3. Mais isso, mais aquilo, mais, teoricamente, junto com a nossa liberdade de escolha, tá, nos deixaria mais feliz. Para pessoas de um tipo de jeans só. Hoje elas entram, tem 37 tipos de jeans, ela comprou e já tem certeza que o outro que ela não comprou é melhor. Assim, tem 37 mil coisas, daí tu escolhe. Uma pesquisa fizeram, uma empresa, deram de presente uma viagem ou para Paris ou para Nova York. Pegaram um grupo assim, tu vai ir para Paris, tu vai ir para Nova York. E fizeram um outro grupo controle que deram, você pode escolher entre as duas. Quem que ficou mais feliz? Quem não teve escolha. Aquela foi a melhor viagem da vida. O cara que teve que escolher ficou pensando no raio da viagem que ele não fez.
mas se eu estivesse em Nova York, daí olha o tempo, nossa, lá tá nevando, eu queria ver neve, daí em Paris tem sol, o cara queria ver neve. A gente é assim, a gente é insatisfeito. Boa notícia que dá para mudar isso, tá? E ser insatisfeito não é uma coisa totalmente ruim também, porque isso nos move. A gente tem que buscar ser positivamente insatisfeito. Depois eu posso falar um pouquinho sobre esse conceito. Então, algumas coisas que normalmente a gente pensa que nos deixam mais felizes. Mais dinheiro. Claro que eu vi com a né? Dinheiro não traz felicidade, mas compra passagem aérea, que é mais ou menos a mesma coisa. Tá? Viajar traz felicidade. Mas enfim, depois, por que eu trago essa questão do mais dinheiro? Tem aquilo ali, a semente de árvore de dinheiro. Quem não queria ter? Viram? Money Tree Seeds. Quem não uma árvore dessa? Mas depois de uma quantidade de dinheiro, que tu supra as tuas necessidades, tu tem mais para fazer as tuas coisas, não é muito relevante. Claro, se tu tá passando fome, se tu tá mal, enfim, mas lá pelas tantas, se tu ganhar mais 10%, mais 20%, depende de uma quantidade, não faz tanta diferença. Inclusive, há um estudo com as pessoas que ganharam na cena, pelo mundo, na cena, loteria, normalmente um ano depois, a pessoa está com um nível de felicidade menor do que o dia que ela ganhou. E aí, uma das palestras do TED, eu sou fã, né, do TED, o cara pergunta, que é uma pegadinha. Você preferia ganhar na cena ou perder os movimentos do pescoço para baixo? Pergunta. Joga uma cadeira no cara, né? Daí, assim, um ano depois, o nível de felicidade dos dois volta ao nível basal que ele tinha. Porque deu o cara que perdeu E normalmente quem ganhou na cena fica pior. O cara ressignificou a vida, senão quem morreu alguém ia ser uma pessoa infeliz pro resto da vida. E muitas vezes as pessoas que passam por um troço desse dão muito mais valor. Não precisa, né? Sabe? Não tem vez. E tem gente que não aprende nem com trauma, nem com nada. Tem uns que não tem jeito. Talvez, se tiver muito investimento naquela pessoa, mas numa encadernação só, tem isso não é possível. Então, mais dinheiro, não tem nenhuma prova que nos diga que ter mais dinheiro nos deixa mais felizes. Não todo pobre era infeliz, todo rico era feliz, e a gente sabe que não é assim que funciona. Tá? Educação. Pessoas têm mais acesso à educação, são mais felizes. Não tem nada que prova. Que muitas vezes quem estuda demais fica meio cabeção e acaba pensando demais nas coisas. Feliz dos ignorantes. Eu não sou. Para mim, isso não. Mas não tem nenhum dado relevante que diz que é mais feliz. Juventude. Pessoas jovens são mais felizes. Sim ou não? Talvez, pode ser. Não, criatura. De regra, não. Inclusive, a tal da melhor idade, não pode mais falar em velho, né? Tem que falar que é a melhor idade. Esse politicamente correto tá mexendo com a cabeça de todo mundo, né? Vocês não estão ficando meio louco, não pode falar um monte de coisa, enfim. Mas isso é outro assunto, não vou entrar nesse assunto. Juventude, não, são pessoas mais jovens, de regra, as pessoas da melhor idade aproveitam muito mais e são mais felizes. Isso saiu um estudo essa semana, não acho que foi no portal da RBS, não sei qual é o instituto que fez, que as mulheres são mais felizes que os homens. Eu acho que sim. As mulheres são mais inteligentes que os homens, né? Então certamente são mais felizes. Assistir televisão gera felicidade. Os caras pesquisam tudo, né? Normalmente mostra que as pessoas mais infelizes são as que veem mais de 5 horas de TV por dia, as pessoas são mais infelizes, mais deprimidas. Principalmente se for novela. Não sou eu que estou dizendo, não é piadinha, isso está lá nas pesquisas. Se você quiser as referências depois, eu posso passar tudo. Eu não botei porque é tanta referência que eu não botei na minha palestra. Põe a referência. Mas é tanta. Depois eu passo toda a bibliografia, eu não escondo nada. Tá? O que você precisar, eu passo. Beleza, traz felicidade. Se for feio, não. Não tem. Que bobagem, né?
Não tem nada indicando. Algumas pessoas mais bonitas, muito bonitas, têm uma facilidade que outra. Mas se beleza, se felicidade era triste, não existe isso. Essa é sacana. Saúde traz felicidade. Olha, o bem-estar, a saúde tem uma influência importante. Mas eu trago o exemplo das pessoas que passaram pela falta. Tá? E muitas vezes a falta é que trouxe um ressignificado. Então isso não tem, assim, pessoas mais saudáveis são mais felizes, ou pessoas com menos saúde, não tem uma relação direta entre uma coisa e outra. Eu acho que ter mais saúde te influencia muito, tá? Mas as pesquisas que eu vi não tem nenhuma relação direta com o teu estado de bem, né? Depois que tu passa um tempo, tu te acostuma, a gente tem coisa chamada adaptação hedonista. É o tal do era pra ser. Odeio era pra ser. Nunca me fale. Vai ver que era pra ser. Era pra ser um caramba, era pra ser. Eu sou assim, o que eu posso fazer? Faz alguma coisa. Sim. Eu fico nervoso com essas coisas, com conformismo, assim, vai ver que era pra ser. Era pra ser porque tu errou. Não prestou atenção, caiu no buraco. Eu caí no buraco porque era pra eu aprender alguma coisa. Disse, não, cara, pra tu aprender a olhar pro chão, pra tu ficar atento. Minha opinião, tá? Então, na minha opinião, eu trago algumas coisas assim, isso é uma frase forte, tá? Eu acho que nós sofremos uma lavagem cerebral. Que o sucesso vem antes e a felicidade vem depois. Meu filho, tu tem que estudar, tu tem que ralar, tu tem que te ferrar, e depois tu vai ser... E é depois. Só que quando a gente estabelece a felicidade depois da igualdade, lá na norma, quando tu conquista aquilo que tu queria, o teu cérebro faz um reboot. E tu já tá miserável porque tu já tá em outra meta. Então, se você se empenhar bastante, você terá sucesso e aí poderá ser feliz. Eu sempre dou um exemplo. Imagine se você, no seu escritório, ali na Carlos Gomes, ou na Hilário, enfim, aqui pro Moinhos, 4 da tarde, ou sim, 4, 5 da tarde, trabalhando. Não tá dando conta, você tá lá suando, trabalhando, na frente do computador, cansado, começou cedo, e aí passa o Rael correndo, 4 da tarde, ouvindo uma musiquinha, Você vai olhar para o Rael correndo, só de shortinho, um fonezinho da Beats ali, última geração. O que você vai pensar? Nossa, que legal, né? Não. Você vai pensar, vagabundo. Vai pensar, não me mente. Deve ter 1% aí que não pensa isso, tá? Mas vai olhar, tá com a vida ganha, vai encontrar um amigo, vai ligar pro cara. Tá com a vida ganha, hein? Correndo às 4 da tarde. Não. Tu não fica feliz que teu amigo tá feliz correndo no meio da tarde. Tu fica miserável, porque tu queria estar fazendo aquilo, só que daí tu diz que ele é um vagabundo, que tá ali. Então, chega em casa, depois do trabalho, como é que foi teu dia? Nossa, trabalhei um monte, tô cansado, tô dolorido. Como é que foi teu dia hoje? Hoje, cheio de folga de tarde, fui no cinema. Tem nada a fazer. O meu pai é assim. Eu trabalho 18 horas por dia. Se eu trabalhei 5, se eu trabalhei 8 ou 9, com a vida ganha já, hein? Cara, acordei às 6 da manhã. Esses dias eu fui com a calça de abrigo almoçar com ele. Fiquei com preguiça de botar a roupa. Ele mora aqui do lado. Fui com a calça de abrigo. Tu trabalha assim agora, tá com a vida ganha. Cara, que tu diz, né? Eu disse, pois é, tô com a vida ganha. Isso que eu falei. Então, a gente vem nisso. Das mais variadas ordens, da família, da religião, da filosofia, da TV, os exemplos, Nike, Just Do It, exemplo de esporte, o cara sofrendo. Eu não estou desvalorizando isso, eu gosto disso também. Mas isso dá uma mexida estranha na nossa cabeça e a gente acaba achando que essa é a única forma. Sofrendo. Eu só valorizo
Ah, mas se não for difícil, a gente não valoriza, né? Não, eu valorizo. Hoje. E eu tenho um mantra que eu uso praticamente todos os dias. Quanto mais fácil, mais eu valorizo. Quanto mais fácil, mais eu valorizo. Então, se alguém me chegar com um presente, se meu pai quiser me dar um carro novo, eu pego. Vou ficar me fazendo. Ai, não, eu quero eu com meu dinheiro, nada, pode me dar. Tô nem aí. Se alguém de vocês, inclusive, quiser me dar algum presente, eu ficava constrangido, eu não fico. Eu sei dar, muito obrigado. Por que eu vou... Ah, porque é da nossa cultura, a gente não sabe lidar. Não vou entrar, daí tem uma coisa geracional, dessa geração nova, que são os neném, que daí tudo é fácil. Ah, se eu for entrar nisso, daí é outra palestra. Tá? Também é ruim, do meu ponto de vista. Mas, enfim. Eu acho que a gente tá assim, ó, de cabeça para baixo. E isso é aí que acabou nessa geração hoje, que não é nem isso, nem estuda, nem trabalha, casa até os 37 anos. É assim, tá? Hoje. 30 anos em casa, normal hoje. Né? 35, normal. Quando é que tu vai sair? Não sei. Não sabe. E se não chotar, talvez não saia. Anota aí. Quem tem filho mais novo, vai sair quando? Não sabe. Não vai sair. Bobear não sai. O mundo tá ali no quarto. Né? Tá tudo dentro do quarto. TV, internet, os amigos, né? Rede social, não precisa sair mais do teu quarto. Pra que tu vai sair? Tem casa, comida, roupa lavada, tem tudo, não vai sair, tá na zona de conforto ali. Então a gente tá assim, meio perdido na história. A felicidade e o otimismo, eles promovem desempenho. Só o fato de aumentar a dopamina já melhora o nosso desempenho. Cognitivo, inclusive, entre outras coisas. Então, se tu botar uma atitude mais positiva, que eu não estou falando aqui, deixar de ser realista, tá? Porque as pessoas otimistas demais, meio pael, assim, elas morrem antes. Elas acham que nada acontece. Isso é estatística também. Eu reclamo da estatística, mas eu uso. Tá? Eu vou atravessar a rua. Cara, que é um otimista demais, atravessa a rua sem olhar para os lados. Se for para ser, eu vou ser atropelado. Senão, cara, olha para os lados, criatura. Otimista demais é assim, mas o otimismo não é antagonismo de realista. O realista, ele simplesmente olha para os fatos. Otimismo e pessimismo acontece depois disso. Tu pode pegar o mesmo fato e interpretar de maneira otimista. Tu pode pegar o mesmo fato e interpretar de uma maneira pessimista. A diferença é que o pessimista, nihilista, acha que aquilo é o fim do mundo que nunca vai terminar. O otimista ele não vai estar imune ao sofrimento, mas ele vai olhar para aquilo como algo, isso aqui é uma coisa passageira. Eu vou aprender com isso e vou seguir adiante. Vai sentir menos dor, não vai ficar infeliz, isso não existe. A felicidade realista não nos imuniza, mas de regra faz com que a gente saia mais rápido de estados indesejáveis. Então, as pessoas podem ter tudo sem serem felizes. E eu trago sempre esse exemplo, essas fotos. Da natação, né? Quem que você queria ser? Olha esse sorriso. Essa aqui foi o César Cielo quando ele perdeu, quando ele tirou bronze na última Olimpíada. E aí só reclamava, mas eu tô cansado. Eu não aguentava mais o cara falar e reclamando e não sei o que. Olha o Daniel Dias. Ele só tem um dedo, sempre positivo. Quem tem motivo para isso? E eu queria ser o Daniel Dias, olha aquele sorriso. E se ele tivesse tirado 13º, ele ia estar rindo igual. Pode ter certeza. E o Cielo, que é um grande ícone da nossa nação, sou fã do cara, tá ali. O pai dele parece uma filmagem, xingando, reclamando. Por quê? Porque dentro de 1000 pessoas o cara chegou em terceiro. Porque o segundo é o primeiro dos últimos. Criatura, tu imagina um cara para chegar numa Olimpíada. Quantos tem que passar para chegar num nível? Quantos tem para trás? Na triagem?
200 mil? Daí o cara é o terceiro e fica com essa cara. Ah, para. Não dá. Tá? Não fica. Então, a nossa interpretação da realidade altera a nossa experiência. Né? Quem já estudou ciência, né, psicologia, medicina, tu tá ali observando a tua percepção das coisas, até na matemática existe o princípio da incerteza, já caiu por terra, esse distanciamento. É como tu vê isso. Grandes verdades do mundo caíram por terra ao longo da história. Sabe que a terra era chata, gente. Não faz muito. Então, essa frase para mim mostra muito essa dualidade que a gente vive, que a felicidade ou infelicidade são efeitos ilusórios de causas relativas a uma condição anterior. Vamos lá de novo. Felicidade ou infelicidade são efeitos ilusórios de causas relativas a uma condição anterior. Vou simplificar assim, ó, drasticamente. Eu sempre dou. Chupa o limão. A gente toma limão, né? Em jejum todos os dias, faz bem pra caramba pra saúde. Mas não é esse o caso. Chupa o limão e depois come o chocolate. O chocolate vai ser o chocolate mais doce da vida. Come o chocolate e depois chupa o limão, vê se esse limão não vai ser o mais azedo. Porque a nossa percepção da realidade é sempre binária. Eu estou sempre comparando com o que aconteceu antes. Tem como saber. Desgraçado. Tem como aliviar essa história, perceber diferente. Tá? E a gente é meio assim. Como liga o jornal, qualquer horário. Não é isso que você quer. Qualquer jornal de qualquer horário. Se pegar o jornal escrito e torcer, sai sangue do jornal. Daí, mas então vamos participar de uma semana de bem-estar. Daí a primeira palestra é sobre os efeitos tóxicos da maconha. A segunda é os estados depressivos dos adolescentes. A terceira palestra é o malefício do glúten e da lactose. Isso não é uma semana de bem-estar. É uma semana de mal-estar. Não vem me dizer que... Põe lá no Google, semana de bem-estar, daí tu vai ver um monte, só vai aparecer palestra falando de coisas nefastas. Então, até quando a gente vai falar de bem-estar, nós não estamos falando de doença, nós não estamos falando de coisas saudáveis, nós estamos falando da doença. E ser feliz não é a ausência da tristeza, e ser saudável não é a ausência da doença. Não é da coisa assim. Não é exatamente a mesma coisa. O exemplo que eu dou, que é uma crítica que eu faço, eu faço a medicina, que eu faço a psicologia, eu faço do ponto de vista de quem estudou, é achar que tu tratar uma pessoa que está mal e uma pessoa que está bem é a mesma coisa. Vou pegar um exemplo simples. Está mal do estômago, o que tu faz? Toma um remédio. Omeprazol. Acho que não é a melhor coisa. Mas enfim, não vou entrar no mérito. Acho que vamos tomar um omeprazol. Beleza. Curou. Eu estou bem do estômago e eu quero ficar melhor. Tu vai tomar remédio? Não vai tomar remédio se tu está bem. Não é óbvio isso que eu estou falando? Para mim talvez. Mas se tu tá mal, tu vai tomar um remédio para ficar bem. Se tu tá bem, tu vai tomar um remédio para ficar melhor? Mal, a lógica é uma. Se tu tá bem, a lógica é outra. Quer bem ficar melhor? Então tu não pode tratar as duas coisas da mesma forma. Tá? Então, 17:1. Quem já assistiu a palestra, não pode falar. O que será que é esse número que eu trago aí? 17:1 é um número comparado de estudos de doenças para coisas que nos fazem bem. No mundo acadêmico, em geral. É discrepante, né? Isso são dados assim, de uns 5 anos atrás, mudou muito. Tá? No início dos anos 80, tinham 280 estudos, mais ou menos, sobre esse paradigma da felicidade, o que te faz bem, te fazer melhor. Nos últimos 10 anos, foram escritos trabalhos científicos, até há pouco eu sabia exatamente o número, mas alguma coisa assim, 2.887.
Então, mudou, houve... que a base, a FIB, a felicidade interna bruta, que é o botão, que está se espalhando e está mudando, inclusive, o conceito como a ONU e as organizações do mundo veem a riqueza do mundo, que não é só o dinheiro. Não é só o dinheiro, estão medindo a riqueza dos países de outra forma, o bem-estar de outra. Tem vários índices, não é só a FIB. Tá? Do bem-estar geral, enfim, tem vários índices que medem a riqueza de um país, que não são só o dinheiro. Tá? Então tem aumentado muito. Economista, historiador, psicólogos, bom, enfim, tem um monte de gente estudando isso e buscando entender de que forma neurologicamente ou neuroquimicamente nós podemos mudar a nossa atitude e ter melhores resultados. Inclusive tem um segmento que hoje chama de neurocoaching, que está sendo aplicado muito nas empresas, que as pessoas passam a compreender melhor o impacto de uma atitude para as pessoas e mudar a atitude. Exemplos 100% das pessoas que se sentem humilhadas no trabalho diminuem a sua eficiência. Tu vai dar o teu máximo para uma pessoa que te humilha? A pessoa te humilhou no trabalho. Não vou fazer isso aqui, mas não dá 100%. Não dá. Uma pessoa humilhada no trabalho, no mesmo lugar do cérebro ativado, quando ela toma um soco na cara. É quase surreal isso, né? A sensação de dor interna é tão grande, não é? Então, tem gente que se mata por sentir uma. Tu não ser valorizado ou se sentir desvalorizado, não estou falando nem humilhado, sentir desvalorizado no teu trabalho equivale ao nível de ansiedade de ouvir os passos de uma pessoa estranha à noite dentro da tua casa. Imagina, tu tá lá dormindo, daí tu ouve assim, um ladrão entrando na tua casa e tal, tu sente isso, o nível de ansiedade é o mesmo de tu sentir desvalorizado. Então a gente é meio doido mesmo. Eu sabendo disso, eu posso agir diferente. Ou não, é uma escolha. No caso de Harvard, né, 4 a cada 5 estudantes de Harvard têm um episódio depressivo durante o ano letivo. Aí 50% desses 4, tem um episódio tão debilitante que ficam de cama durante uma semana. Harvard, o refeitório de Harvard é igual a Hogwarts. É do Harry Potter. Vocês já viram? Põe no Google lá, o refeitório de Harvard, é um troço espetacular. E as pessoas, os mais inteligentes, não têm problema de grana. Estão na melhor universidade, uma das melhores do mundo, e os caras estão tristes. Em 2 semanas, eles já esqueceram da alegria de ter entrado em Harvard. E eles já estão preocupados com a meta, com a competitividade, com não sei o quê, e já entraram naquele ciclo vicioso e já estão infelizes. Eu, quando me deparei, o dado ali, 1960, 29 anos e meio. Hoje, 14 anos e meio. Isso é início de depressão, média. Então, qual é o nosso foco? Eu, como educador, é mudar tudo. É super megalomaníaco. Mudar tudo, mudar. Se quiser, né? Ninguém precisa mudar, ninguém é obrigado a fazer nada. Mas se tu muda a perspectiva do mundo, na real, tu muda tudo. Tem um livro do Miyamoto Musashi, o maior samurai do Japão, chamado Gorin no Sho, o livro dos 5 anéis. Ele diz que se tu mudar 1 grau, um pouquinho, o teu caminho, o início da jornada, no final da jornada tu vai estar em lugar diverso. Então, pequenas mudanças no dia a dia trazem grandes resultados. Então a partir de amanhã eu vou mudar tudo. Isso não vai funcionar. Não vai. Não adianta nem mentir. Não vai funcionar. Porque a felicidade está muito pouco relacionada a grandes eventos. Ela está relacionada maiormente, palavra antiga essa, fundamentalmente, a pequenas ações diárias reiteradas. Isso é o que faz diferença no longo prazo. Claro que no curto prazo tu quer ter aqueles momentos que tu fez, que bateu a meta, isso, não estou desvalorizando isso.
Mas no médio e no longo prazo, tem pouca significância. Tá? Então, é possível mudar. Eu trago o exemplo do Copérnico, né? Antes dele, a gente achava que o sistema solar era assim. Não era um sistema solar, era um sistema que a Terra estava no centro. E ele foi quase morto por causa disso. Ou ele foi morto? Não foi, né? Mas perto. Chegaram a atar os pés dele para jogar lá da igreja. Depois a gente descobriu que o mundo não era assim. Que o Sol era o centro. O aluno dele foi morto. Ah, tudo bem. Aluno não tem problema. É mais revolucionário, né? As novas gerações geralmente têm isso, né? São um pouquinho mais, né? Menos jogo de cintura em alguns momentos. Então, nós vivemos nesse culto da mediocridade. Só que a mediocridade é uma... Então, se nós nos atermos a estudar a média e fizermos essa pergunta, então, em vez da gente se perguntar, estudar quanto tempo leva uma criança para aprender, daí tem uma pergunta que não é essa mais. Quanto tempo em meia, doutora? Pediatra, doutora, ele tá na média? Tá, mas é isso que tu quer? Ele tá acima da média. Por que a média nos Então, quanto tempo em média uma criança leva para aprender a escrever? Isso é uma média para todo mundo, entende? Porque quem aprende mais rápido é puxado para trás. E eu tenho que ficar na média. E quem precisa de mais atenção é empurrado para a média. E fica oprimido. Então, eu sei que no província de São Pedro, no colégio que tinha, dividia um pouco, assim, o pessoal, inclusive o pessoal que aprendia mais rápido, depois ajudava quem aprendia mais devagar. Eu não sei se é assim ainda, mas eu acho um conceito legal, porque eles ajudam, quem está aprendendo mais rápido, vão aprender mais rápido. Aprendeu já, então vai ajudar quem... Então, um segmento um pouco que ajuda as pessoas, né? Então, se nós nos limitarmos a estudar a média, nós vamos permanecer meramente medianos. Mas para mim isso está bom, Fabiano. Tá bom, então. Quem sou eu para julgar, para dizer que está errado? Então, a mudança de foco no positivo, no que funciona, no presente e nas perspectivas de futuro, porque não adianta só pensar no presente. Eu tenho que viver o presente, mas ter perspectivas de futuro nos ajuda também. Então, a mudança de foco é tirar o foco do problema e levar o foco para a solução. E a pergunta mágica que nós fazemos para tirar o foco do problema e levar o foco para a solução, qual é? Que resultado eu quero? Simples assim. O Jonathan está tendo um piti lá na empresa. Mas por que tu está falando assim? Que resultado tu quer com isso? Não sei. Então não faço, não sabe que resultado tu quer. Eu quero que o cara aprenda. Não está funcionando então. Porque tu sabe que resultado tu quer, consegue avaliar se tu está sendo eficaz ou não. É a história do Sêneca, é a história da Alice no País das Maravilhas. Quando chega lá, né, no País das Maravilhas, ela encontra que é o coelho, né? Ou é o chapeleiro maluco ela encontra? Ela pergunta, para onde é que eu vou? Que porta eu pego? Para onde é que eu ir? Não sei. Qualquer um. Se tu não sabe para onde é que tu está indo, tu pode ir para qualquer lugar que não faz diferença nenhuma. Agora, se tu sabe o resultado que tu quer, tu passa a ficar mais eficiente e conseguir avaliar melhor se aquilo te serve ou não. E se tu está focado no presente, uma das grandes coisas que faz com que nós sejamos mais felizes é ter uma percepção de vivência do presente. Eu participei de algumas pesquisas, inclusive, como sujeito para ver como eram as perguntas e tal, e um dos resultados mostrava que as pessoas estavam sempre mais felizes, independentemente da tensão que elas estavam vivendo, se elas mais focadas. Independentemente do que elas estivessem fazendo, o grande fator, assim, se eu estou aqui concentrado no que eu estou fazendo, eu tenho uma percepção maior de felicidade. No mínimo interessante. Karate Kid.
Se você não viu esse filme, quem não sabe quem é esse cara aqui? Pode levantar, só para eu ter uma... Não sabe? Tá, estão mentindo. O Sr. Miyagi é o mestre do Daniel San. Do Karate Kid. Tá? Que pegava mosca com palitinho. Então nós treinava, né? Então a prática leva a pressão, e a prática das grandes sinfonias, eu vi um estudo recente dos grandes sinfonias, dos grandes maestros da humanidade, 68 deles escreveram a sua primeira grande sinfonia depois de 10 anos, 10 anos. E os que não escreveram em 9. Um pouquinho mais rápido. 10 anos, 9, 10 anos de estudos não se chega a nada. Ou quase nada. Dependendo da sofisticação daquilo que tu faz. Para tu tornar faixa preta, médico, para se formar médico, quanto tempo? 10 anos. Entre faculdade, residência, pelo menos 10 anos. Vai te operar com o cara que está no primeiro ano. Vai. Cara, no primeiro ano, dá desconto, vou te dar um desconto. No primeiro ano, preciso treinar. Vai lá. Eu fora. Então, ser feliz é para quem tem coragem. Tem que acordar todos os dias com a decisão de ser feliz. Vai passar trabalho, autoconhecimento dá trabalho, se frustra, tem vontade de matar, de vez em quando, o professor, o instrutor, o psicólogo, né? Outra transferência pegando lá, né? Vou jogar pela janela hoje essa criatura. Autoconhecimento sem dor, olha, difícil. Então, só que se eu botar o foco no positivo, que é o meu motor, eu vejo que a felicidade, ela preserva o bem-estar, maximiza a energia, potencializa o desempenho, aumenta a produtividade, ela traz mais sucesso em todas as áreas. Um médico com atitude positiva tem um diagnóstico mais preciso e mais rápido em 20%, no mínimo relacionado a uma atitude neutra ou negativa. Então, se eu for lá me consultar, se eu estiver mal-humorado, eu volto no outro dia. Isso. Ou levo um presente já, presentinho. Eu que estou dizendo. Como que eles medem isso? É um inferno. Eu não entrei na metodologia de pesquisa, mas essa dos médicos, eles davam um doce. A pessoa já vai ficar um pouquinho mais feliz. E quem recebia o doce... E era um pirulito, gente. Não era nada demais, entende? Não era nada muito. Enfim. Vendedores com atitude positiva vendem 37% a mais do que o vendedor neutro ou negativo. 37%. Agora de manhã lá tem que botar só para dançar de manhã. Ela vai vender tinta 37%. Como seria a tua empresa se a partir de amanhã vendesse 37% a mais? Até o meio do ano estava garantido. 37% é muito, gente. Pelo amor. Tem um italiano maluco que descobriu a fórmula matemática disso. É 2,7%. Como é que o cara faz isso? Matemática, mais maluco, né? 2,7%, daí tu arredonda, 3-1. É para ficar neutro. 3 coisas boas anulam uma coisa negativa. 3 eles servem para anular a cagada que tu fez. Equipes eficientes, elas estão do nível 9-1 em termos de clima. 6-1, 9-1 pelo menos. De elogio, de atitude de positividade. As interações com menos de 9-1, elas já nos tornam menos eficientes.
Que viagem, né? Então, uma das formas, essa frase do Leão Tolstói, ela ficou mundialmente famosa por causa do filme Na Natureza Selvagem. Tá? A felicidade surreal, as formas de maximizar a felicidade é compartilhando, principalmente com as pessoas que a gente gosta. Não sei se precisa chegar no extremo que está hoje, né, gente? Que tem pau de selfie para tirar foto da bunda. Vocês viram? Saiu semana passada. Tem uma dobradiça no meio do pau de selfie para tirar foto da própria bunda. De repente o pessoal deu uma exagerada, tá? Não sei se precisa tanto, mas isso tem um fundamento. As pessoas compartilham e isso nos deixa mais felizes. Então, ser humano é um troço. Tá? Mas sem isso não adianta. Sem foco, empenho, convicção, que a gente quer a gente quer ganhar na cena. Nem jogar eu quero. Eu só quero ganhar a cena. Jogou, não. Tá, mas é o mínimo que tu tem que fazer. Então a gente quer ganhar na cena, a gente quer os louros do trabalho, do foco, empenho, convicção, sem ter a determinação, o trabalho duro e a coragem necessária. A gente quer o resultado. Esquece que todo direito tem um dever que contrapõe. E que as coisas são assim, então não adianta. Tá? Então, não preciso falar nada, só olhar a imagem. Será que mudar é possível? Será que a gente mudou ao longo dos séculos, dos milênios? Acho que a gente foi longe, né? O macaquinho. Que a gente continua, a gente esquece. É mamífero, que é bicho. Então o macaquinho que se acha. A gente é muito movido pelos instintos e muito mais governado pelas nossas emoções do que a gente imagina. Mas que a gente evoluiu, né? Olha ali. Mas que hoje o cara tá assim, né? Na frente do computador, né? Já deu evoluída. Mas, pô, tá? Eu podia ter começado aqui e terminado a palestra já aqui. Todo mundo quer uma fórmula. Eu podia trazer aqui a receita do Prozac e estava resolvido já. Tá? Felicidade em Drages, em pílula. Tem um livro chamado Mais Platão, Menos Prozac. Eu não li, mas eu adorei o título. Tá? Eu trouxe a fórmula. O cientista adora a fórmula. Então eu trouxe resumidamente o que é a fórmula da felicidade. Tu vê que a felicidade ela veio para cá, né? Não para lá, do sucesso, trabalho, felicidade. Não, a felicidade é igual a genética, condições como idade, sexo, estado civil, moradia e atividades ativas, como exercitar, etc. Mas a gente já sabe que esses 50%, depois dos 25 anos, eles já não influenciam, eles já têm menos significância. Mas vamos considerar só o A. Atividades, exercícios, alimentação, fazer curso, viajar por 40%. Você pode influenciar em 40% a sua felicidade, que é só o Azinho, pô, é um monte já. 40% mais feliz, 40% mais eficiente, 40% mais focado em coisa. O exemplo que eu trago de vez em quando, como a percentagem, uma percentagem pequena, né? Qual é a diferença em segundos da equipe de vocês lá, que ganhou o campeonato mundial, que bateu em seguida? Quantos segundos? 0,30. É a diferença. O cálculo do Frank, eu fiz com o Frank, né, que é um que é triatleta, é o quinto melhor brasileiro. Ou, não, foi sétimo no último, ele ficou. Se ele melhorar a performance dele em 2,3%, ele chega entre os 3 primeiros. 2,3%. É a diferença entre o lugar que ele está, lá, em sétimo, para estar em primeiro do mundo. Não, você pode mudar 40%. Não vou entrar nem idade, porque idade, a idade tem idade metabólica, tem outras questões, enfim, mas 40% é muita coisa, então a gente pode influenciar muito na nossa felicidade.
nessa conta aí. Tá? Mas a gente sofre dessa síndrome. Gabriela. Como é que é a musiquinha? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Tá? Eu nasci assim, eu sou assim e é assim que eu sou. Essa é a síndrome de Gabriela. Gabriela, exatamente. Outra síndrome que eu vi hoje que eu achei divertida é a síndrome do estudante de medicina, que eu junto, nós, psicólogos juntos. Tá? Começa a estudar doença, daqui a pouco você se convence que tem todos os sintomas de todas as doenças. Um amigo meu me ligou esses tempos aí, mal. Começou a estudar, vídeo, descobriu que estava com lepra. Daí, eu tentei me dar uma consolada, mas ficou difícil, porque na semana passada ele estava recém saindo da menopausa. Maluco, né? Tu vai estudar, daí tu tem lá um transtorno de humor. Aí são 17 sintomas. Para tu ter aquele transtorno de humor, tu tem que ter 8 dos sintomas. Aí tu tem 7. Pá, bateu na trave. Então o cara fica meio, começa a estudar doenças, médicos, psicólogos ficam assim, mas o cara fica, né, imerso naquele monte de sintoma, né? Eu tenho metade desse, então eu já tenho uma coisa híbrida, tenho um pouco desse sintoma, um pouco daquele, o cara fica meio maluco. Então... Na psicologia é assim, na medicina eu dei uma brincada aqui, mas eu sei que é. Tu vai estudar aquele monte de sintomas, tu fica meio maluco, né? Tu acha que tu tem tudo, cada um tem uma coisa diferente. Então, a grande questão hoje, que a gente não sabe bem, é quanto de mudança é possível. Tudo começa com uma decisão, eu quero. Primeiro aí, eu não quero, já está decidido, eu não quero, resolvido está. Agora, se eu quero mudar, para fazer qualquer coisa. Eu quero mudar minha alimentação, muda. Mas é difícil? É. Mas é só mudar. Quero mudar de profissão. Mas se eu largar, eu já estudei tanto, isso muda. É difícil? É. Qualquer mudança é difícil. É só mudar. Então, quanto é possível, o mais difícil não é nem querer mudar, mas é querer encarar os desdobramentos de uma possível mudança. De casar, de não casar, de descasar. Que o pior erro, o melhor acerto é o primeiro, né? O resto é desdobramento daquilo. Não vai chegar depois de 20 anos, 10 anos de casado. Tu estragou com a minha vida, criatura! Estragou nada, eu escolhi. Casou, obrigado? Eu moro no Irã. Aqui não. Lá, pode ser. É outra coisa. Mas você escolheu. Não me ponha a culpa na criatura. A criatura quem escolheu foi você. Então, quanto de mudança é possível? Hoje eu digo assim, quanto você quiser. Na hora de ficar viajando na maionese, então agora, com 37 anos, eu vou voltar a treinar karatê e vou seguir no jiu-jitsu e vou entrar no UFC. Eu vou durar a primeira luta, né? Se eu sobreviver a primeira, né? Nem no UFC, né? A primeiro MMA da esquina ali, eu já vou tomar-lhe um pau e não vou seguir. Então tem que ter critério também, né? Então basta treinar. Basta treinar. Eu não consegui entrar no UFC, mas eu consegui trabalhar no UFC. Passado o ano inteiro. Com um dos grandes atletas do UFC. O sonho da minha vida era estar dentro daquela instituição, trabalhar. Eu queria entrar naquele lugar, queria poder lutar. Não tenho mais condições. Mas eu entrei como treinador, não como atleta. Senão, se eu não trabalhar mais, deixei ele apanhar por mim, né? O soco que ele tomava era o soco que eu tomava também, emocionalmente. Formas de tu realizar os teus sonhos, se não é exatamente, tem que ser assim, não, tem outras formas, tu ressignifica. Então, só que precisa treinar, e todos nós podemos, a questão é se você quer. Primeira coisa, começa com uma decisão. Decide, depois a gente vê.
Tá? Então, e a proposta é de felicidade realista. Não é uma felicidade poliana. Perdi um braço. Pelo menos eu tenho outro. Não. Não tem nada a ver com isso, né? Sempre tem alguém que me diz, então tá. Não, não é isso. É de realista, encarar, ter metas realizáveis, execuíveis, mas que tu consiga fazer, tu olhar para o mundo com a frieza e o realismo necessário para que tu faça as coisas. Tá? Então, a gente sabe que a vida não é um mar de rosas. Tá? Ser feliz não é acreditar que não precisamos mudar, mas é perceber que a gente pode, no momento que a gente quer. Uma das formas de não ser feliz, para mim, é parar de aprender. Se você parou de aprender, você é um velho. Faça um diagnóstico rápido. Não quero mais aprender. É velho. Pode ter 15, pode ser 37, pode ter 82. Uma das grandes lições que eu aprendi com meu avô Benito. Com 85, está sempre lendo 3 livros. Pelo menos. Sabe como é que é, né, Fabiano? Se a gente para de aprender, a gente fica velho. E tem 85. Facada um ladrão no centro. Vô! Ele anda com canivete. Vô, não. Ele anda, é pra mim, tá? Que cantou a letra. Ele anda se fazendo de velhinho no centro. Ele parece velhinho, mas ele anda com o canivete na mão. E se botar a mão no bolso dele, ele cortei ele. Vô, não faz, vô. Não dá, assim. Mas enfim, acho que não precisa chegar no extremo do meu avô. Andar com um canivetinho no centro. Mas a maneira que ele arranjou de ser ativo, né? Disse, vô, não faz isso. Mas enfim, ele está sempre lendo, sempre ativo, sempre fazendo alguma coisa. Tá? Então, esta outra palavra da nossa cultura, que é o abhyasa, que é a prática diligente durante muito tempo. Não adianta a gente também achar, então eu treinei quanto tempo? 3 meses. 1 ano. 3, 4 anos, então já estamos começando a conversar. Longo período de tempo com prática diligente, com disciplina, constância e humildade. Longo tempo. E tu precisa ter muito amor ou paixão pelo que tu faz. O Steve Jobs falava assim, as pessoas não fazem mais coisas extraordinárias porque dá um trabalho desgraçado e tu tem que amar muito o que tu faz. Senão tu cansa. Uma das grandes coisas que acontece no desenvolvimento da maestria é que no meio do caminho a coisa fica monótona. Fica. Não aguenta mais. 1000 vezes a mesma sequência, 1000 vezes a mesma coisa. E lá pelas tantas, depois, e para mim isso é quase uma pegadinha. É um guardião do umbral. Assim, tu tem que passar por aquela monotonia. Daí tu desiste um pouquinho antes. Agora, se tu não desiste, abre um portal depois. Um portal de atividade, começa a conectar o conhecimento que tu tem. Só que tu tem que ter uma paciênciazinha para passar por aquele momento que a disciplina exige, que a coragem exige para que tu seja feliz. Porque se você tem uma atitude que levou... Não é em 1 ano que tu reconstrói, ou tu desconstrói essa e constrói outra. Tu vai fazer isso durante 1 ano, durante 2, durante 3, e quando tu cochilar, o cachimbo cai e tu volta a fazer o que tu fazia antigamente. Então precisa empenho diário. Eu tenho as minhas mentalizações que eu dividi com meus alunos. Entre elas está, eu faço todos os dias ao acordar e antes de dormir, escovando os dentes. E a frase, uma das frases que eu uso é: serei mais tolerante hoje do que fui ontem. Serei mais tolerante hoje do que fui ontem. E durante o dia eu ainda falo algumas vezes. Vou ser mais tolerante hoje do que fui ontem. Porque sempre fui muito intolerante, a começar por mim. E aí eu espalhava a intolerância para o mundo à minha volta. Isso é para mim. Talvez você tenha outras coisas para desenvolver, mas a tolerância para mim foi uma delas.
Então, o nosso cérebro, a gente sabe que não importa a idade mais. Começou a exercitar, ele se desenvolve. A plasticidade do cérebro já é um lugar comum hoje. Isso aqui dá tema para estudar e para falar há muito tempo. Então, agora, não exercitar o cérebro, não exercitar as emoções e achar que a gente vai ficar estável emocionalmente, que a gente vai ter mais memória, vai ficar mais inteligente, é achar que vai ficar mais forte deitado em casa, na frente da TV. Para ficar mais forte, mais flexível, mais resistente, tem que exercitar os músculos. Para ficar mais estável, tem que exercitar as emoções. Para ficar mais focado, tem que exercitar a mente. Não tem mágica, tem que exercitar e treinar. Nós não estamos falando de felicidade, estamos falando de um monte de trabalho. Ser feliz dá trabalho. Um trabalho desgraçado. E se tu cochilar, tem dias que tu te pega triste. E vai te pegar triste. E a mudança positiva em coisas simples. Simples do dia a dia. Pequenas coisas fazem diferença. Essa é a grande sacada. Um dos exercícios. Vou passar daqui a pouquinho umas dicas. Terminou meu tempo? Tá, tô terminando. Então, não basta ler um livro ou ouvir uma palestra. Tem que agir. Porque informação não é transformação. Informação não é transformação. E se você ficar parado, você vai ficar assim, na frente do computador. Então, hashtag fica a dica. São as dicas para ser mais feliz. Coisa simples. A coisa é mais complexa, tem um monte de coisas, mas tem algumas coisas que pode começar hoje já. Que piorar não vai, no mínimo. Mas já pode começar a fazer um efeito. Por exemplo, já vou falar. Hoje, a partir de hoje, se você quiser, antes de dormir, pega um papelzinho, se você tiver um caderninho melhor, você vai escrever 3 a 5 coisas. Ou que tu sabe que deve ser grato. Coisa simples. Qualquer coisa. Hoje eu falei com um amigo meu que fazia tempo que não falava. Hoje eu comi o açaí estava espetacular. Pequenas coisas. Durante 21 dias. É o tempo que você precisa, fazendo todos os dias, durante 21 dias. O Shanakor fala, nós vamos rewire. Eu tentei religar, não é a palavra em português, como é que fica melhor? Rewire. Reconfigurar? Reconectar? Rebobinar? Enfim, uma dessas coisas, assim, reconectar ou reconfigurar o nosso cérebro. Porque a partir dos 5º, 6º, 7º dia, você já vai enxergar a oportunidade de ser grato no dia. Nós fizemos ano passado 100 Happy Days. Um trabalho desgraçado. Só que lá pelas tantas, esse é o meu momento Happy Day de hoje. E tu passa, quem fez, certamente hoje já enxerga. Esse momento, terminou o exercício, mas tem esse é o momento Happy Day do dia. 100 Happy Days. O cérebro se reconfigura. Para o bem e para o mal. O Lúcio não está aí, né? O nosso delegado. O cara, imagina o dia inteiro interrogando vagabundo. Chega em casa e interroga a mulher. Interroga os filhos. Interroga. O cara é auditor da Receita Federal. Tem algum auditor aqui da Receita? Algum auditor? De qualquer hora? Não. Porque é legal quando tem alguém, que daí a piada fica mais divertida. O cara passa o dia enxergando o problema. Achando o problema. Esse é o trabalho dele. Ele chega em casa e faz uma lista das coisas que a mulher faz errado. Que o filho faz errado. Porque o teu cérebro está acostumado, o seu efeito Tetris. Fizeram um experimento, um jogo de Tetris com as pessoas, elas ficavam lá 2 horas jogando Tetris e depois iam para o mundo. Elas chegavam no supermercado e começavam a alinhar os pacotes de cereal para fazer a linhazinha, só que daí não caía, né? O Tetris é um joguinho antigo, nem sei se existe hoje mais, né? Tu tem que juntar uns bloquinhos de pedra, de tijolinhos, e quando tu faz uma linha, aquela linha some. E aí tu vai conectando. Tá? Daí, imagina, tu vai no supermercado, tá um maluco lá juntando as caixas para elas ficarem parecidas.
Então, tudo que tu faz continuamente gera um imprint, uma impressão no teu cérebro que tu vai passar a fazer aquilo diariamente. Então, se tu botar o teu foco, terminar o teu dia pensando em 3, 4, 5 coisas que te geraram gratidão, tu vai passar a enxergar oportunidades no teu dia a dia diferente. Outra é escolher uma coisa que te deixou feliz e fazer um jornalzinho. Vou escrever sobre essa coisa no final do dia. Uma coisa que te deixou feliz. Faz uma listinha de gratidão ou escreve sobre uma coisa. Escreve um pouquinho mais. Parar. Respiração. Uma aula de respiração, uma aula ou 10 minutos de treinamento de respiração diário aumenta a dopamina, aumenta a quantidade de serotonina, né? Já muda a tua configuração hormonal, que vai te deixar mais feliz. Tá? Biologicamente. Expressar virtudes. Todas as pessoas falam sobre isso. Sobre sabedoria, sobre felicidade, né? Sobre expressar essas virtudes também como gratidão no teu dia a dia, dividir isso com as pessoas, não ficar só guardando para ti, mas expressar isso no dia a dia. A ética, a bondade, entre outras coisas. Então, expressar isso no dia a dia, no trabalho. Né? Uma das técnicas que a gente utiliza para empresas, você sabe que as primeiras 2, 3 palavras que você diz dentro de uma reunião, numa conversa, elas dão o norte da conversa. Então, se você começa a conversa dizendo, hoje estou cansado, já contaminou a conversa. Então, essa conversa que se inicia no trabalho, a partir de amanhã, você pode, se alguém te perguntar como é que tu tá, não tô, hoje estou bem, olha o que eu fiz. Dá um norte diferente, faz um exercício. Vamos ignorar as coisas ruins, mas busca dar um norte diferente para a conversa. Dá um bom dia para as pessoas e olha, bom dia, tá tudo bem contigo? Tá precisando de ajuda? Só tá estranha. É estranha? A gente não tá acostumado aqui. Medite. Exercício de meditação, 8 semanas. Não são 8 meses, não são 8 anos, não são 8 décadas. Em 8 semanas, de 10 a 20 minutos de meditação diária, causa um aumento significativo na massa cinzenta do cérebro. Principalmente no lóbulo frontal. A região relacionada ao bem-estar. 8 semanas. Então, 8 semanas não é tanto tempo, né? Como é que eu medito? Tem várias formas. Depois, se você quiser, eu dou as dicas. Eu vou passar isso aqui. Senão, já tô atrasado. Né? Tem um videozinho, mas ele demora um pouco. Uma das coisas que nos gera felicidade é planejar o futuro. Vamos planejar uma viagem lá. Não. Planejar a viagem já deixa feliz, porque tu já tá lá. Foi. Para onde é que a gente vai? Tu planejar uma coisa que tu gosta muito, te deixa feliz. Tu faz, e aí tu lembra daquilo que tu fez. Então, tanto planejar como lembrar de coisas boas, nos deixa mais felizes. Fazer bondades conscientes ou bondades aleatórias. Isso é tão poderoso que os cientistas chamam de o barato de quem faz o bem. Gera uma química tão poderosa no nosso organismo que a gente vicia. Quimicamente. Então, outra coisa que você pode fazer no trabalho, acrescenta 3 sorrisos no teu trabalho. Em momentos que você não acrescentaria. Sorri para uma pessoa. Posso me dar um sorriso pro cara. 3 sorrisos. A partir de amanhã. 10 dias aí faz isso. Vai mudar. Um ambiente positivo da sua casa, do seu trabalho. Não é à toa que as pessoas levam a foto do filho, do marido, da mulher. Não é apego, ou posse, ou o que for. É porque o ambiente mais positivo nos deixa mais felizes. Exercitar. Mais do que óbvio que
Exercitar nos aumenta muito a felicidade. Praticar, nós praticamos aqui o método de Rose, né? Conceitos e técnicas que geram bem-estar, entre outras coisas. Tá? Quem pratica sabe. Gastar o dinheiro com experiências e não com coisas. Capa da época, da semana. Vocês viram? Gaste o seu dinheiro com experiências. Uma coisa assim, né? Experiências. E não com coisas. É um grande mote. Uma das grandes coisas que nos traz felicidade. Ah, não é para tu fazer voto franciscano, né? De pobreza franciscana e não ter as coisas. Não estou falando disso. Mas investir em experiências. Inclusive, nós vamos para a Tailândia agora em... Quantos nós somos? 26, 24, 26 pessoas. A experiência da felicidade. Vamos para a Tailândia. Vivenciar todos esses conceitos. A gente está falando com prática, enfim, andar de elefante, fazer acrobacia em cima do elefante. Não, isso não vai ter. Eu acho. Ó, exercitar os pontos fortes. Tá? É uma das formas que aumenta o nosso grau de felicidade. O nosso trabalho é esse. Para mim, é ajudar a superar obstáculos, buscar se livrar dos maus hábitos, tornar-se mais eficiente, mais produtivo, beneficiar-se ao máximo das oportunidades que a vida nos apresenta, atingir metas mais audaciosas e buscar ter uma vida com significado. E uma vida com significado